Suspeitas que mataram uma vizinha usando uma faca em uma rua do bairro Uberaba. Elas são consideradas foragidas. É um dos principais assuntos hoje. Deixa eu conversar com o Thiago Silva. Thiago está ao vivo aqui comigo para a gente falar sobre essa história. Thiago Silva, a pergunta é: cadê as irmãs? É o que a polícia também tenta descobrir nas próximas horas, viu, Furlan? Mas tenho certeza que a gente mostrando o caso aqui no nosso Balanço Geral, daqui a pouco as denúncias vão chegar para a polícia e as duas irmãs que mataram a Pamela Gomes. Esse caso que a gente trouxe recentemente aqui no Balanço Geral, a Pamela Gomes tinha 26 anos, veio lá de Santa Catarina, tentava aqui uma vida melhor, morava só ela e a filhinha dela, ela estava indo à creche, tinha deixado a filha na creche, quando retornava para casa, ela foi atacada ali na Vila Reno, acabou sendo assassinada, recebeu algumas facadas, foi levada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Nós estivemos nesse local, acompanhamos inclusive a apresentação das duas suspeitas aqui na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde eu falo nesse exato momento. Contaram uma história que não convenceu a polícia, como estavam fora do flagrante, ganharam o direito de responder ao processo em liberdade. Como a polícia entendeu que foi um crime bárbaro, um crime de repercussão, que elas mentiram aqui para a polícia, o delegado Ivo Viana, que está com a gente agora, resolveu pedir pela prisão das irmãs. É isso, delegado? Bom dia. Bom dia, exatamente, né, como tu mencionou. Depois de colher uma série de elementos informativos aí que atribuem às duas irmãs ali a autoria desse crime, né? Nós representamos ao Poder Judiciário para que fosse decretada a prisão preventiva das duas. A medida foi acolhida, né? E os mandados foram expedidos, né? Nós tentamos localizá-las na semana passada para dar cumprimento a esses mandados, inclusive cumprimos também mandado de busca e apreensão, mas não obtivemos êxito, né? Agora, a gente já fez a divulgação ali do cartaz das duas, né? Estamos em diligência para tentar localizá-las, prendê-las para que elas, né, respondam, né, a futura ação penal aí com a liberdade cerceada. Elas contaram para a gente, inclusive aqui do Balanço Geral, que a discussão foi por conta de um desacordo, uma unha que não tinha um valor a ser pago, aí o pessoal falou que elas nunca trabalharam com manicure ali no bairro, quer dizer, elas inventaram, elas colocaram uma história fantasiosa aqui, delegado. Então, elas deram uma versão aqui, né, que não foram confirmadas pelas diligências que nós realizamos, tanto antes quanto depois, do dia que elas estiveram aqui, né, então tudo indica que elas faltaram com a verdade, né, pelo menos em parte do que elas falaram aqui, né. E o que nós pudemos apurar é que no dia dos fatos, né, depois da Pamela ter ido levar a filha na creche, né, as irmãs já estavam esperando elas num local muito próximo de onde havia ocorrido uma discussão no dia anterior, inclusive com vias de fato, né. Nesse local elas voltaram a se desentender e foi aí então que uma das irmãs, né, desferiu um golpe de faca na Pamela, que foi fatal, né, que levou ela a óbito cerca de 3 horas após. Teve um homem que estava junto, chegaram a comentar que ele teria ajudado a segurar. Ele participou efetivamente do crime, delegado? Então, esse indivíduo ele estava junto, né, nos 2 dias, mas depois de ouvir algumas pessoas que presenciaram o fato ali, a gente constatou que ele não teve participação nas agressões. Ele estaria junto ali, né, mas não teve uma conduta ali que foi essencial para o resultado que acabou sendo gerado no dia. Tá. Para finalizar, doutor Ivo, quem está assistindo o Balanço Geral agora está reconhecendo as irmãs. Como é que faz? Como é que ajuda a polícia a partir de agora? Então, quem tiver informações, né, a gente está disponibilizando aí 2 telefones, né, 197 e o nosso 0800 aqui, que está junto do cartaz ali, para que as pessoas façam as denúncias, prestem informações. São canais que não há necessidade de se identificar, né, as pessoas podem fazer ligação no anonimato, né, e contribuir com alguma informação aí que possa, né, nos levar ao paradeiro dessas duas irmãs. Tá bom. Muito obrigado ao delegado Ivo Viana, falando ao vivo aqui no Balanço Geral. Lembra que elas falaram aqui, até conversaram com a gente ao vivo, na saída aqui, depois do depoimento, falaram, não, foi por conta da unha, tinha uma dívida, a gente estava cobrando a Pamela, tudo mentira. Elas tinham ciúmes da Pamela, tinha um rapaz lá no bairro, na Vila Reno, que gostava da Pamela, e as duas lá, uma delas também gostava desse mesmo rapaz. Então essa motivação teria sido por conta de um rapaz que não queria nada com uma das irmãs, mas que
acabou lá se engraçando com a Pamela e por conta disso começou uma rivalidade entre as três, culminando com a morte, infelizmente, da Pamela Gomes, de 26 anos, e a partir de agora essas duas irmãs, elas são consideradas foragidas da justiça. Então, se você sabe de alguma coisa, se você conhece, sabe o paradeiro, denuncie a polícia não precisa se identificar, só quer a informação para colocar essas duas atrás das grades. Furlan. Tiago Silva ao vivo, obrigado, meu amigo, pelas informações, atenção.